Meu nome é Renata Seta e hoje o tema é deficiências invisíveis, deficiências ocultas, neurodivergências e doenças raras. Fundamental falar sobre isso. Publicado originalmente no blog Falas Pensantes, falaspensantes.blogspot.com e no blog FE Publica, no site da Faculdade de Educação da Unicamp. Abordar sobre deficiências invisíveis, neurodivergências e doenças raras ainda é o mesmo que observar um bebê engatinhar. Porém, o tema vem sendo cada vez mais comentado. As pessoas que sofrem dessas questões estão falando mais sobre elas, querem respostas, respeito, atendimento, acolhimento, compreensão e reconhecimento de seus direitos. Até mesmo o cinema tem explorado esse tema. A classe artística também tem falado a respeito, o que de certa forma contribui para disseminar o assunto e conscientizar as pessoas. É nítida a necessidade de falar e lidar com essas questões, e elas estão interligadas e são difíceis de serem separadas e mensuradas. As deficiências invisíveis ou ocultas são aquelas basicamente que trazem algum tipo de dificuldade, dor ou transtorno à vida de seus portadores, ou até mesmo algum tipo de incapacidade, passageira ou permanente, todavia não perceptível. Há uma vasta gama de doenças que se enquadram nessa perspectiva. As mais faladas são fibromialgia, lúpus, esclerose múltipla, endometriose, osteoporose, enxaqueca, surdez, baixa visão, doença de Alzheimer, dificuldades de aprendizado, diversos transtornos mentais, comportamentais, psicológicos, neurológicos, depressão. Ainda não existe um catálogo oficial de todas as deficiências invisíveis. E aí? Você sabia que todas essas doenças ou condições eram consideradas invisíveis ou ocultas? As deficiências não perceptíveis visualmente ainda são pouco debatidas, esclarecidas e informadas. As sociedades, cada vez mais, têm sofrido com as deficiências invisíveis. Algumas já são reconhecidas por meio de leis, estão sendo mais abordadas e estudadas, enquanto que outras ainda constam como tabu ou ficam escondidas no limbo da vida. Mas é fato que o número de indivíduos com tais patologias só aumenta, e justamente por isso necessitam de reconhecimento, dignidade e atenção. É preciso, mais do que nunca, falar sobre elas, para que, quem sabe no futuro próximo, possa haver reivindicação de direitos para essas pessoas e reconhecimento sobre as diferenças. Alguém com transtorno bipolar ou depressão pode parecer como qualquer outra pessoa do lado de fora, mas pode lutar com sintomas invisíveis. Eles podem incluir todas as doenças físicas que nem sempre se expressam externamente, como câncer, diabetes ou HIV/AIDS. Eles também podem incluir distúrbios de saúde mental, como depressão grave, transtorno bipolar, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno obsessivo-compulsivo e transtornos alimentares. Segundo o projeto Deficiência Invisível, uma deficiência invisível, não visível, oculta ou não aparente é qualquer deficiência física, mental ou emocional que passa despercebida. Uma deficiência invisível pode incluir, mas não está limitada a deficiência cognitiva e lesão cerebral, o espectro do autismo, doenças crônicas como esclerose múltipla, fadiga crônica, dor crônica e fibromialgia, deficiência auditiva, cegueira e ou baixa visão, ansiedade, depressão e muito mais.
Entendemos que o corpo está sempre em mudança, por isso, a deficiência e as doenças crônicas podem ser instáveis ou periódicas ao longo da vida. Você sabia que a surdez também é uma doença invisível? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a surdez, por exemplo, também é considerada uma deficiência invisível, pois não é perceptível imediatamente. Mesmo aquelas pessoas surdas que utilizam-se de aparelhos auditivos passam muitas vezes despercebidas, já que os aparelhos ou próteses são discretos. Além disso, a maioria das pessoas com deficiência auditiva são mais independentes, reforçando a percepção de que não é uma deficiência física, ainda que seja também. Doença rara versus deficiência invisível. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, doenças raras são caracterizadas por uma ampla diversidade de sinais e sintomas e variam não só de doença para doença, mas também de pessoa para pessoa acometida pela mesma condição. O conceito de doença rara, segundo a OMS, é que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos, ou seja, 1,3 para cada 2.000 pessoas. No Brasil, estima-se que 13 milhões de pessoas tenham doenças raras, segundo pesquisas. Ainda de acordo com a OMS, as doenças raras causam 1/3 das deficiências. Algumas dessas doenças apresentam sintomas que não são facilmente visíveis nem mensuráveis, mas levam seus portadores a sofrerem desvantagem e injustiça durante seus atendimentos nos órgãos de saúde, em ambientes comerciais e nos transportes. Inserem-se nesse contexto as pessoas com diagnóstico de doenças raras sem deficiência visível e com deficiências episódicas. Entende-se aqui pessoas com doenças raras sem deficiência visível, aquelas que apresentam limitações, mas não perceptíveis para os outros. Carta sobre o capacitismo. O projeto de deficiência invisível traz uma espécie de carta para conscientizar as pessoas sobre o capacitismo. Um alerta como tentativa de educar a sociedade sobre os comportamentos erráticos. À medida que tais deficiências são discutidas, debatidas, estudadas e esclarecidas, vão se formando cidadãos mais compreensivos e empáticos. Todos conhecem alguém que sofre com algum tipo de deficiência não perceptível. Dado o estigma ainda presente, muitas pessoas escondem ou omitem a sua condição. Mas, até que ponto não falar sobre isso é válido? As pessoas sofrem pelo receio de não serem aceitas, ou bem vistas ou bem-quistas. Ainda é um grande tabu falar sobre aquelas deficiências que ninguém enxerga, mas que existem e têm grande impacto negativo na vida dos indivíduos. Conviver com uma deficiência que ninguém vê por si só já é algo bem difícil e não poder falar sobre ela torna tudo ainda mais complicado, acarretando consequências como ansiedade e depressão, por exemplo. As sociedades rotulam as pessoas, consideram, entre aspas, normais, padrão, aquelas pessoas que aparentemente são estáveis, constantes emocionalmente e que não mostram dificuldades rotineiras. Mas, afinal de contas, o que é ser normal? Existe o ser normal? Claramente não, né? E por falar em capacitismo, em matéria publicada no mês de janeiro de 2024, o Ministério da Saúde e dos Direitos Humanos do Brasil
elaborou uma cartilha para informar sobre a importância da inclusão e combater o preconceito com relação às pessoas com deficiência. É possível medir as capacidades de outra pessoa pelo fato de ela ter alguma deficiência? Essa tentativa preconceituosa e comum é classificada como capacitismo. O ato ocorre por meio de determinadas formas de tratamento, comunicação e práticas, além de barreiras físicas, arquitetônicas e atitudinais, que impedem o pleno exercício da cidadania por essas pessoas. Estima-se que cerca de 6,7% das pessoas no Brasil vivam com alguma deficiência. Reconhecer a neurodiversidade contribui para a construção de sociedades mais inclusivas e para a aceitação de uma ampla gama de habilidades e perspectivas, promovendo a diversidade e o respeito mútuo. No Brasil, desde 2023, existe uma identificação para pessoas com deficiências invisíveis. O projeto de lei 5486/2020, que formaliza o uso do cordão dos girassóis como símbolo de identificação de pessoas com deficiências ocultas, foi sancionado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Provocações para reflexões. De acordo com o tema proposto hoje, deixo aqui umas provocações para as nossas reflexões, tá? Iniciativas como essa do cordão dos girassóis, elas são muito bem-vindas, claro, mas na prática elas já estão funcionando. E quando as pessoas que utilizam desses cordões são identificadas, elas são de fato respeitadas em seus direitos? Uma outra questão: ainda não há um levantamento oficial sobre as doenças raras ou doenças invisíveis, neurodivergentes. Então, como avançar sem um ponto de partida concreto, se não tem esse levantamento? E por último, eu deixo essa provocação. O preconceito ainda é forte e muitas vezes velado com relação a essas questões, uma vez que não se vê essas deficiências, já que elas são ocultas, invisíveis, e o ser humano é muito visual. Como avançar em relação a quebrar esse estigma e esse paradigma? Como que as pessoas que estão do lado de fora vão identificar e respeitar se o ser humano ainda é muito visual e não está vendo que a pessoa realmente tem uma condição, tem uma doença, para que possa respeitar em relação aos seus direitos? Difícil, né? Comenta aí. Até mais.